Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 20 de maio, sexta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai discutir os principais destaques aqui no mercado doméstico e também cenário externo. A gente vai passar um pouquinho por fluxo e também o painel corporativo. Começando aqui com os principais destaques Brasil, a gente teve IPCA 15 hoje de manhã, ainda mostrando muita resistência. Na segunda-feira a gente vai ter mais detalhes sobre a nova meta fiscal. O Jucá já comentou que a gente provavelmente vai ter uma entrevista segunda-feira falando desse possível novo rombo aí do governo e destaque também para a entrevista do Meirelles. Lá fora, petróleo puxando as bolsas e também PPI na Alemanha um pouco melhor que o esperado. Mas para comentar tudo isso no detalhe, eu vou chamar agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Obrigado. Agora encerrando a semana. Poucos destaques, né? A semana teve de indicadores, não foi diferente hoje. A parte externa a gente fala para vocês da inflação na Alemanha de preços ao produtor, que teve a primeira alta em um ano, a alta de 0,1%, esperado pelo mercado era de estabilidade. Então isso anima um pouco os mercados na Europa, as bolsas estão impulsionadas também, porque teve uma recuperação nos preços de commodities, então está puxando as ações ligadas a esse setor. Ligadas também no futuros de Nova York também estão sendo puxados por isso, mas na Europa estão avançando, as bolsas estão avançando cerca de 1%, enquanto na Nova York cerca de 0,2%. As bolsas asiáticas encerraram a maioria delas em alta, isso também refletindo um pouco da recuperação dos preços de petróleo no final do dia ontem e os preços de commodities. Indo para a parte doméstica, aí sim a gente tem mais destaques, a parte do IPCA 15 de maio. Ele veio com alta de 0,86%, enquanto o mercado aguardava 0,76% de alta. O acumulado, esse resultado de 0,86% já é o maior para o mês desde 96, então é um resultado muito ruim, ainda mostrando que a inflação está longe de ser controlada, está longe de convergir para o centro da meta. Mas a gente destaca alguns pontos. O acumulado do ano já está em 4,21%, o centro da meta é 4,5%, então já estamos praticamente ultrapassando ele. O acumulado de 12 meses está em 9,62%. E o que mais pesou nesse mês para IPCA 15 de maio foram os preços de alimentos e remédios. Os preços de alimentos aumentaram 1,03% e remédios 6,5%. Os dois juntos tiveram uma contribuição de 0,48 pontos percentuais no indicador. Então, praticamente resultando em mais a metade do aumento nesse mês foram por causa de preços de alimentos e remédios. O que puxou para o outro ponto, aqueles que recuaram mais, foram as passagens aéreas, que tiveram queda de 8,59%, e o etanol, que caiu 8,54%, então 8,54% mais barato o etanol. Na parte de política, a gente tem como destaque a entrevista do Meirelles ontem, ele deu entrevista para o Correio Brasiliense, para a Bloomberg. Ele falou que a população já está mais preparada do que há um ano atrás a contribuir com sacrifícios. Ele falou que não tem jeito, que a população inteira vai ter uma cota de sacrifício, que só assim o país vai voltar aos eixos. E ele falou que está surpreendido que em uma semana o que ele descobriu foi que a situação no país está bem pior do que ele imaginava, que olhando de fora não parecia que estava tão ruim. Isso a gente já conecta com outra notícia, que é a meta fiscal que deve ser anunciada na segunda-feira. Jornal Globo hoje falando que o rombo pode chegar até 200 bilhões, isso traçando todos os cenários mais pessimistas possíveis, incluindo a questão da Eletrobras, que pode exigir cerca de 15 até 40 bilhões, e também incluindo a parte do reajuste dos servidores judiciários, se for naquele máximo possível, também está incluindo isso. Então eles estão traçando o pior cenário possível para justamente o que o Meirelles falou logo quando assumiu, que eles não querem ficar trocando, alterando, enviando várias vezes a meta fiscal para ser votada, eles querem uma vez só e aí sim trabalhar com isso. Devolver agora para o Ricardo Kim, ficar atento agora, a gente tem na agenda dos eventos o Tombini e o Temer agora pela manhã. Espero que todos tenham um bom final de semana, a gente se vê aqui novamente semana que vem. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para o painel corporativo, começando como sempre com Petrobras. Pedro Parente vai assumir de fato a presidência da Petro. Talvez o principal destaque aqui seja o fato dele comentar em entrevista que não haverá indicações políticas na Petro, e já acertou isso com Michel Temer, então um ponto extremamente positivo ali para a condução estratégica da empresa. Ele comentou também que ele quer permanecer no conselho de administração da BMF e Bovespa pelo menos até o final da fusão
com a CETIP, isso se não entender que tenha conflito de interesse, então o desejo dele é permanecer. Notícia adicional também, o Ivan Monteiro, que é o CFO, diretor financeiro da Petro, deve deixar o cargo, segundo a Folha, tá? Lembrando que o mercado vê com bons olhos o Pedro Parente, principalmente por toda a experiência, não só no setor público, como no setor privado, então ele vai conseguir aliar bem e ainda já dando essa sinalização de não indicação de cargos políticos daqui para frente para a Petro. Indo aí para o setor de construção, o governo aí suspendendo por completo a terceira fase do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que a presidente afastada, Dilma, ela tinha comentado de contratar cerca de 2 milhões de moradias até 2018, então, por enquanto, isso está suspenso, obviamente, por conta da revisão de orçamento. Tudo isso que a gente já comentou aqui na segunda, a gente deve ter mais detalhes sobre isso. Indo para a parte de telecom, a Oi teve o programa de investimento de cerca de 3,2 bi aprovado pela Anatel, então ficar de olho aí na Oi. Para terminar, a CSN, que acompanhou o aumento de capital na Uzi Minas, lembrando que ela é uma das principais acionistas da Uzi Minas, então subscreveu cerca de 180 milhões de reais. Caso ela não tivesse acompanhado, ela seria diluída, então ela decidiu acompanhar nesse aumento de capital da Uzi Minas, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques no painel corporativo. Passar para a parte de fluxo aqui na XP. No dia de ontem, os locais terminaram net comprados em cerca de 21 milhões de reais. Destaque na compra para Pecar e CSN. Os estrangeiros eles terminaram net comprados em cerca de 4 milhões de reais. Destaque na compra para Petro, Itaúsa, Cyrela e GGBR. Destaque na venda para Ultrapar, Elet, BR Foods e JBS. Esses foram os destaques na mesa de fluxo. E para finalizar, nossa mesa de aluguel, BTC, destaque para Vale, Elet 3 e Elet 6, com toda essa questão de suspensão de ADR, etc. Então, muita demanda para Elet. E Lame 4 e Cosan 3, esses foram os principais destaques na nossa mesa de aluguel, tá, pessoal? Então, esses foram os destaques da nossa reunião matinal de hoje. A gente vai se vendo ao longo da programação da InfoMoney. Então, até a próxima. Obrigado pela presença de todos e um bom dia.